Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Aquaman edição número 5. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito esse trabalho. Vamos relembrar que na edição anterior, Aquaman recebeu a sua nova arma, Thalassa, e agora está indo em direção a Dagon para descobrir o que aconteceu com Atlantis e com sua esposa. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Uma profecia ecoa nas profundezas do tempo e do mar. Fala de um ser que virá do fim, o Ômega, a maré negra que destruirá seus inimigos. Um vaso vazio a ser preenchido. Um matador de deuses que empunhará sangue nas águas antes turbulentas. Mas entre os presságios há avisos sombrios. O velho, a bruxa, o mastro escurecido. A tempestade se aproxima e o rei do mar precisa se reerguer mais uma vez. Na imponente corte de Dagon, vemos um ser suplicar por clemência. A fome consumiu sua casa e ele quebrou as regras para alimentar seus filhos. Mas a lei, fria como as correntes do abismo, é inflexível. Os magistrados não demonstram compaixão, apenas devoção cega ao dogma. E o veredito? Culpado, sem espaço para piedade. O julgamento termina de forma implacável. A punição é cruel. Quem rouba das águas de Dagon deve retornar a elas. Nem os filhos escapam. O apelo desesperado do pai de família ali não amolece os corações dos juízes. Para eles, isso é misericórdia, é diversão, porque ele até menciona ser a sua parte favorita. E com um brilho mágico e cruel, a família inteira é banida de volta ao mar. Lançados às profundezas sem defesa, o horror se revela imediatamente. As águas escondem predadores vorazes, tubarões, bestas abissais. A justiça de Dagon tem dentes. O sangue tinge o mar, e os gritos ecoam mesmo sob as ondas. Enquanto isso, os magistrados observam friamente, como se fosse apenas mais um espetáculo. Do outro lado da cidade, Arthur e seus aliados caminham pelas ruas de uma metrópole construída sob as águas. Mas estranhamente, seca. Os rostos ao redor transparecem tristeza e medo. Algo está errado. Algo os consome. E as marcas de garras nas paredes revelam a assinatura do terror. Dagon está em toda parte. É hora de partir antes que seja tarde demais. Mas o caos já se aproxima. Guardas da cidade tentam prender o lendário Capitão Nemo. Eles dizem que ele foi condenado à morte pelos magistrados, mas Nemo não é do tipo que se rende facilmente. Com golpes precisos e audácia, ele enfrenta os seus captores. Arthur observa e sente que ele não pode mais se esconder. Arthur entra na briga com fúria e propósito. Ele não pode ignorar o sofrimento ao seu redor. Um chute, um golpe, e o combate se intensifica. Os inimigos percebem, não estão enfrentando um simples forasteiro. Estão diante de alguém que já foi rei e ainda tem o coração de um guerreiro. Ainda mais quando Arthur facilmente destrói as armas que todos os guerreiros ali estão empunhando. Com a batalha vencida, Arthur dá um ultimato. Vocês têm a chance de ir embora. Aproveitem. Os guardas fogem e o grupo se apresenta. Arthur, Arion e Vivienne. Eles agora têm um novo aliado, o destemido Capitão Nemo. E juntos percebem que estão do mesmo lado, contra Dagon, contra a opressão. Reunidos em uma taverna escondida, os heróis compartilham verdades. Nemo revela que era um explorador, até ser capturado pelos seguidores de Dagon. Eles confiscaram seu navio e o condenaram. Mas o mais preocupante, a influência de Dagon está se espalhando e corrompendo tudo. Nem mesmo o fundo do oceano está seguro. Arthur pergunta por Mera, a sua esposa, e a resposta é devastadora. Ela foi vista por Nemo, mas está presa nas profundezas mais traiçoeiras. O único caminho até ela é com o navio de Nemo. Eles não têm tempo a perder. Com um olhar determinado, Arthur lidera o grupo rumo ao desconhecido. Vamos causar problemas, ele diz. E a promessa de guerra reverbera no ar. Diante das portas douradas do poder, Arthur se aproxima. Ele sabe que até falar contra Dagon
é punido com a morte, mas já passou do ponto de se calar. Ele encara os guardas, desafia o destino e, com um grito de fúria, investe contra o portão, quebrando as correntes do medo com a força de quem veio para se libertar. Com os guardas derrotados, Arthur provoca os magistrados. Mas antes que sua provocação chegue ao fim, ele é atacado. Guerreiros vão direto a ele e o obrigam a se defender. Ele se levanta furioso e, com talaça em mãos, responde com força. Eis então que algo surge, uma sombra colossal, um novo inimigo gigantesco e com o formato de um tubarão-martelo. Titanos, a besta do magistrado. E Arthur, com um sarcasmo nos lábios, encara a ameaça. Passamos então para o tribunal. Aquaman aparece com alguns ferimentos e sangue, e lá é acusado de blasfêmia contra Dagon. Os juízes, grotescos e arrogantes, já o consideram culpado. Mas Arthur não se cala. Com ironia e coragem, rebate suas acusações, zombando do rosto dos juízes. A provocação irrita. A sentença é gritada. Matem-no! O teatro da justiça termina, em sede de sangue. Nesse momento temos uma baita revelação. Titanos avança com fúria, mas parece que Arthur se deixou capturar antes. Agora, ele não recua. Ele quebra suas correntes e com um só movimento ele derruba o monstro. A força do tridente e o poder do rei emerge. E num golpe só, Titanos é lançado longe. Arthur respira fundo e chama por seus amigos. Arion, Vivienne. Eles estavam à espreita, invisíveis, mas prontos. Vivienne e Arion surgem ao lado de Nemo. Vivienne joga o tridente de volta para Arthur. O grupo está completo, unidos novamente. Eles atacam com precisão e fúria. Nemo interroga um inimigo e promete a morte caso não revele onde está o seu navio. A batalha se espalha, guardas caem um a um, mas logo um novo perigo aparece. Os mercenários da profundeza. Aquaman é atacado por uma das guerreiras sereias, uma daquelas que o capturaram e o perseguiram anteriormente. Ela é rápida, implacável, mas Vivienne contra-ataca com um golpe certeiro. A luta atinge seu clímax quando Arion grita: "Encontramos o navio! Rápido, Arthur!" Ali está ele, o lendário Nautilus, a esperança em forma de aço. Arthur lidera a fuga, ordenando que todos entrem. Ele mesmo cuida da porta, arrombando a entrada com a força bruta. O som do metal se curvando ecoa como um rugido. A fuga está prestes a começar. Mas antes que possam partir, o inimigo os alcança. Gritos de ordem, disparos, Arthur encara os atacantes, olhos cheios de determinação. Eles falam de misericórdia, mas ele sabe que Dagon não conhece essa palavra. E neste dia, nem ele. Com os olhos cerrados e a fúria acumulada, Arthur sente o peso das mortes causadas. O sangue inocente exige resposta. Ele levanta a talaça e, com um estrondo ensurdecedor, a cúpula de vidro é despedaçada. A justiça do rei está prestes a desabar, como uma onda imparável. A água invade com fúria divina. Arthur se ergue no centro da destruição, imponente como um verdadeiro rei dos mares. Raios estalam, o trono do terror afunda, e seu julgamento é declarado para todos ouvirem. Culpados de todas as acusações. No caos das águas, mandam Titanos fechar a porta para que não escape mais água pela porta. E rapidamente, ele cumpre a sua missão. Fecha a porta do salão, mas agora todos embarcaram. Eles conseguiram fugir. Vivienne brinca com Arthur sobre seu heroísmo teatral. E ele fala, vem com o traje. Agora, com todos a bordo, o Nautilus dispara rumo ao desconhecido. E o oceano volta a ser silêncio. Mas, em outro lugar, vemos Dagon e ele observa. Frio, calculista, ele fala de amor, mas o seu tom é venenoso. Ele observa Mera, prisioneira, mas ainda cheia de espírito. Ele ainda não a matou. E com um sorriso ameaçador, ele declara: veremos se o amor realmente conquista tudo. E agora, veremos os próximos acontecimentos dessa HQ absurda no próximo capítulo,
o destino de Atlantis. Essa foi uma pincelada da história da HQ Aquaman, edição número 5. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!